Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita dessa segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da FamaSul, lá na região de Chapadão do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde a você, Dorigatti, boa tarde a todos aí da mesa, a grande coluna produtora do Brasil. É uma satisfação conversar sobre notícias do agronegócio. Muitas vezes a gente fala boas notícias, outras nem tanto, mas é a nossa luta diária e é sempre um prazer conversar com vocês aí, viu? Seu Lauri, ao longo dessa safra de milho, né, a gente teve aqui várias vezes acompanhando o desenvolvimento das lavouras por aí, as perdas, as dificuldades. Agora, com a colheita encerrada, quais foram os resultados obtidos pelos produtores aí do município? Nós não tivemos um resultado tão diferente daquilo que eu comentei contigo na última vez que nós conversamos. Aliás, o clima Dorigatti, que aconteceu em todo o Mato Grosso do Sul praticamente foi assim, né? Começou favorável não foi favorável para o plantio do soja, atrasamos a janela do soja, atrasamos a janela do milho e continuamos plantando, até porque os custos já estavam feitos, o produto já estava na fazenda, a semente estava na fazenda, a adubação também estava, e a gente acabou avançando, fazendo meia-culpa, bastante a janela de plantio. Então, o que acabou acontecendo? Muitas vezes a gente faz isso e não temos tido assim, grandes problemas de produção. Mas esse ano foi um ano bastante atípico. Tínhamos uma janela muito forte, faltando chuva, aí, quase 60 dias, um período de abril, maio. Então, a formação, não foi legal a formação da planta do milho. Daqui a pouco mais choveu forte. Aí essa chuva acabou ajudando bastante, deu uma boa recuperada, e foi numa fase que o milho estava formando, o grão estava em fase de milho verde, então acabou até melhorando um pouco, a expectativa estava muito ruim, melhoramos um pouquinho, claro que ficamos longe da média que a gente costuma colher na região, que são 100 sacas por hectare, né? Mas enfim, finalizamos com aproximadamente 65, 70 sacas por hectare, ainda está saindo os números aí, vai ser um esforço muito grande de somas para a gente conseguir chegar a uma média aqui no norte do Mato Grosso do Sul todo a 70 sacas por hectare. Então, foi um ano um pouquinho diferente, né? Para o milho, aconteceu isso, Dorigatti. Aí já tivemos outro problema. Aqui, essa região nossa planta muito culturas alternativas, que é mireto e sorgo. São produtos bastante apreciados pela indústria de produção de carnes do estado de São Paulo, Paraná, interno também. Se aumentou muito nos últimos anos. Geralmente, quando avança a janela, fora da janela, entra-se nesses produtos alternativos que são mais nos produtos secundários. O custo de produção é menor, a chance de escolher uma boa produção também não é tão grande, mas também o custo é bem interessante. Então o produtor acaba plantando, até porque isso também serve como uma cobertura de solo para fazer o plantio de soja agora, né? Aí fizemos essa operação também. Outro problema, pior ainda, com a chuva, o milho acabou resistindo, mas aí o sorgo que estava parado, que foi o último que nós plantamos, ele ficou em dormência. Quando choveu, ele se desenvolveu. É uma cultura bastante resistente. Se desenvolveu, assim, veio com uma tendência de produção espetacular, porque choveu muito bem. Foi um período que choveu uns 3 ou 4 dias, sim, obedeceu bastante ao solo. É uma cultura que não requer muita chuva para produzir. Mas aí, Dorigatti, aconteceu o que acontece de 5 em 5 anos, de 7 em 7 anos, nessa região norte aqui do Mato Grosso do Sul. Pensa numa geada forte que deu aqui 2 dias a fio. E aí dizimou as culturas de sorgo praticamente. Se colheu alguma coisa assim muito esporádica nas partes mais altas, então acabou combinando com a quebra do milho também uma perca mais significativa ainda do soja e do mileto, do sorgo e do mileto, desculpa. E assim foi o ano, né? Graças a Deus passamos por essa também, né? Passamos por essa, agora vamos se preparar para ver se a gente começa a nova do soja agora. Dia 15 já estamos em cima da abertura da janela do plantio, mas começou umas chuvinhas pontuais aqui, já vamos
se organizar para a gente começar a plantar soja, né? E aí, seu Lori, diante desse índice de perdas que o senhor comentou, deu mesmo assim para ter rentabilidade nesse ano ou essa questão das contas ficou mais apertada para o produtor por aí? Ficou bastante apertado. O grande problema dessa produção, dessa quebra de produção é assim, Dorgato. Onde tem agricultura intensiva, bastante grandes, médios e grandes produtores, o produtor costuma muito travar custos, né? E essa trava de custos, ela se tornou interessante lá atrás, quando o milho estava 30 e poucos reais, começou a vender milho a 40, 50, fazer muito contrato. Então, geralmente o produtor faz, né? É correto isso. 50% da tendência de produção, né? Então, assim, Dorigato, em termos de custo, 50%, se a ideia dele, do produtor, é de colher, seria colher 100 sacas, vendeu 50, né? Vamos que ele foi um pouquinho mais de sorte, que a geada não afetou. E o milho, ele plantou um pouquinho mais cedo, então o primeiro plantado deu um pouquinho melhor. Ele conseguiu colher 70, 75 sacas, de média. Ele sobrou 20 para vender nesses preços atuais, né? Então, daqui a pouco, esses 20 acaba sendo 35, porque existe uma diferença muito grande de preço e o custo, graças a Deus, tinha sido feito um custo mais baixo lá atrás. Por isso que nós nos entalamos até o pescoço, porque o custo estava travado. O grande problema foi quem fez contrato e não tinha o produto, né? Teve que acertar a shout ou jogar para o ano que vem. Esse vai acabar sofrendo bem mais, porque tem casos aí que as empresas jogaram para entregar no ano que vem. Tem casos que o produtor acertou a shout. Um shout, contrato feito a R$50, o milho a 80, 90, acertar R$30 a shout. Você imaginou que é isso? Então, foi um ano assim que, para quem não colheu, para quem a geada prejudicou, né, principalmente foi no sorgo que aconteceu isso. Foi bem doído. Por quê? E sempre aquilo, vende um pouco. O produtor está fazendo isso. É que foi um ano bem atípico, né? Você colher praticamente 50% do que você projeta, não acontece duas vezes em 7, 10 anos. Então, foi um ano assim. Nós íamos melhorar um pouquinho a produção se não tivesse dado a geada, mas foi o ano que aconteceu o imprevisto que deu essa geada aí. Mas, enfim, como o custo não foi tão alto, Dorigati, para fazer, está se administrando tudo isso. Difícil mesmo está para quem não colheu mesmo o produto e tinha feito contrato. Quem não tinha feito, de outro modo, não perdeu muita coisa. Por quê? Porque não colheu 100, mas colheu 70, mas está vendendo a 80, né? E o custo foi barato, então acertou, essa posição está equacionada. O problema é que quem fez o contrato não conseguiu entregar. E é assim, ó, esses contratos são feitos com grandes traders, são feitos com grandes cerealistas, são feitos direto, às vezes, por certas indústrias. Como é que você vai falar para o industrial, ó, teve muitos anos que a gente vendeu o milho e baixou 10, 15 reais, a indústria aceitou, né? Então, caso a caso, o pessoal da indústria também tem aceitado. Quando o caso é muito complicado, às vezes o pessoal da indústria joga para o ano que vem, sem custo, só que daí a gente pode se deparar com outro problema, vai aumentar um pouquinho o custo. Mas é o risco que corre, né? O produtor também, às vezes, ele joga um pouco. E aconteceu isso. No fritar dos ovos, não foi um ano bom, de jeito nenhum, mas para uns foi razoavelmente bom, para quem não vendeu nada, colher 70 sacos foi excelente, praticamente foi melhor do que colher normal, e foi ruim para quem fez contrato, fez compromisso, ou se exaltou um pouco, fez mais do que poderia, inclusive, colher. Esse ficou bastante complicado, porque para cumprir o compromisso vai ter um custo mais alto lá na frente. Enfim, cada um vai ter que chorar por onde está doendo. Mas, de todo modo, quebrou em 30%, 40%, 50%, então 40%, 50% da produção. Agora, o que vai acontecer? De todo jeito, foi feita uma palhada boa. Daqui a pouco também o soja está mostrando números interessantes. O pessoal também recupera um pouco no soja. E vida que segue. É a saga do produtor, né, Dorigati? E aí, seu Lori, pensando justamente nessa sequência das atividades, qual que é a expectativa para iniciar o plantio por aí? A gente deve ter condições de plantar mais cedo para evitar todo esse atraso que a gente teve na safra passada? Na verdade, nós tivemos já duas chuvinhas pontuais. Essa noite mesmo choveu 12, 15 milímetros aqui na região, sabe? E o que está acontecendo? Essa chuva muito interessante, acaba brotando as restevas de milheto, de sorgo, então já dá para começar, tipo, daqui 10, 15 dias de secar e sair plantando. Tem umas tendências de chover um pouquinho mais cedo esse ano. De todo modo, o produtor está afiado aqui para plantar. A ideia, assim, a ideia é plantar, até porque a tendência para a soja está bem interessante, né? E vamos ter que fazer um plantio bem caprichado, mais do que a gente caprichava, para tentar, quem sabe, no soja, a gente recuperar um pouco.
esse não ganho que tivemos com o milho, né? E se a gente conseguir levar a sorte de começar a plantar, tipo, meados de dia 20 de setembro, com meadinho de outubro aí, é muito interessante porque nós vamos ter a janela certa depois para a gente plantar o milho, possivelmente a gente escapa de algum veranico lá na frente e a gente consegue equalizar esse negócio de datas, de épocas de plantio. É muito interessante a gente conseguir plantar cedo. Está todo mundo torcendo, de todo modo, chegou bastante já. O produtor está bem organizado nas fazendas, já está com os produtos na fazenda praticamente para começar o plantio. Já está começando o movimento de máquinas aí. Parou agora com esse movimento dos produtores, dos caminhoneiros que está tendo aí, mas semana que vem, mais para frente, Deus queira que já comece tudo voltar ao normal. E trabalhar para produzir, né? Trabalhar para produzir, porque a saga do produtor é essa, e a gente não pode baixar a cabeça por causa de um ou dois problemas. A gente tem que começar a baixar a cabeça a partir de 3, né, Dorigatti? É isso aí, seu Lori, sobre essa questão dos caminhoneiros. Aí na região de Chapadão do Sul já está tendo algum reflexo, algum prejuízo, algum impacto, ou por enquanto ainda não? Nós somos cruzados aqui por uma BR, uma rodovia estadual, inclusive ela é privatizada, o governo do estado cedeu por 20 anos para uma empresa explorar, está com propriedade, e eles estão fazendo a manutenção da rodovia. Está trancada a rodovia, está sendo liberado só carros pequenos. Começou ontem esse movimento, os motoristas estão fazendo isso, às vezes a gente fica pensando... Dorigatti é muito sofrido para a classe de motorista, sabe? Eu não sei porquê, acho que todas as classes são sofridas no Brasil, mas é uma exploração muito grande, o pessoal se revolta muito, e aí começou essas irresponsabilidades que está tendo no Brasil, isso acaba acumulando. E o produtor também acaba se solidarizando e ajudando o motorista também, porque tem bastante produtores assim que vê, o negócio acaba sendo um pouquinho desumano, pedágio muito caro, tudo sobe, e aumenta o tributo de imposto, e é imposto daqui, imposto dali. Essa rodovia nossa mesmo aqui, 60 dias antes de ser privatizada, aumentaram o Fundersul, que é um imposto que cobram do produtor rural. Então meteram a ficha do produtor rural, esse é o governo do estado aqui. Daqui 60 dias depois vendeu a concessão, o pessoal foi lá e mandou 2 pedágios e está cobrando para deixar passar. Então o motorista também, sabe, quando não tem frete, não tem muita oferta de frete, esse pedágio fica no lombo do motorista, sabe? O pessoal vai se revoltando. Eu não sei, então eu quero a Deus que as coisas se acalmem um pouco, né? Que todo mundo pensa que as coisas têm que melhorar. Mas eu acho assim, o pessoal, ontem mesmo nós tivemos lá, o pessoal bastante nervoso. Eu não sei, a gente pergunta para, assim, o que eles achavam que seria interessante, a bandeira. Todo mundo, sabe, Dorigatti, está revoltado, porque primeiro que soltaram o Lula no STF, agora prendem coitado, não tem nem processo, e vem toda uma conversa, aí falam do preço de pneu, aí falam de tributação de caminhão, pedágio. Tem um pedágio perto de Araraquara, no estado de São Paulo, todos os motoristas de Chapadão passam para transportar para o porto. O pedágio é uma loucura, 3 vezes mais do que os hospedágios do estado. Isso faz 2, 3, 4, 5 anos. Sabe? Às vezes o motorista tem que ficar desviando esses pedágios, moendo os caminhões. Então, olha, tomara a Deus que seja só isso e os governos vão dando uma melhorada nisso, porque está errado isso, a gente vê que está errado mesmo, né? E está todo mundo começando a aumentar esse couro. É preocupante isso, porque a gente sai da segurança jurídica, né? E saindo da segurança jurídica, acaba perdendo todo mundo. Perde quem tem o dono do caminhão, perde o produtor rural que precisa do caminhoneiro para trabalhar, perde os funcionários que têm emprego, começa a ficar difícil. Então, não sei, eu acho assim, não estamos num momento muito bom, mas a gente tem que torcer para que as coisas se ajeitem, né? Agora também, eu acho que cada um tem que ceder um pouco, não adianta um ceder tudo, e até onde vai isso? Quando um só cede, vai até acabar, até estourar a corda, e aí chega uma hora que estoura mesmo, né? Então, não sei. Aqui está trancado, por enquanto, saiu esse movimento aí, mas pelo jeito, vai uns dias aí essa movimentação aí. Seu Lori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O que eu queria falar para os produtores, né, que a gente também tem que ter um pouquinho de calma para assim, reivindicar tudo que a gente acha que tem o direito, cuidar bastante que nós precisamos produzir, a nossa missão é produzir. Se a gente não produzir, as coisas vão ficando pior ainda, né? Então nós temos que botar para rachar na produção, cuidar bem dos nossos funcionários que ajudam a produzir, dos nossos agrônomos que estão a aparecer, porque o Brasil não pode nem pensar em parar de produzir. Porque se diminuir a produção, a gente começar a ter problema de trazer adubação para fazer o plantio. Nós temos que, assim, se organizando um pouquinho antecipado, e eu diria mais uma coisa, né? O momento que o Brasil está vivendo agora, nós temos um pouquinho cuidado com o endividamento, sabe?
Esses dias tivemos uma reunião no sindicato falando sobre esse assunto aí. Então, bastante cuidado com o endividamento rural, sabe? Aquela aptidão que a gente tem de ir avançando e produzindo mais, com toda essa tributação que está aí, se a gente não tiver organizado e fazendo endividamentos altos, não se sabe como é que vai. Então, é interessante a gente enxugar um pouquinho. Temos esse problema indígena, né, Dorigatti? Desumano isso, voltar em discussão um assunto desses, pelo amor de Deus. O Mato Grosso do Sul, Dorigatti, voltando nesse assunto indígena, é assustador o problema que nós vamos ter se por acaso eles reverterem esse sinal do marco temporal aí. Vai ser uma coisa para ficar para a história, para nós que somos mais novos um pouco, que não conhecemos a história antiga. Vai ficar, muita área que vai reverter. E não sei nem se ele consegue reverter, porque é tanta massa humana, mas vai virar uma guerra civil praticamente. Metade, 50% do estado do Mato Grosso do Sul, 40%. Por quê? Porque não teve lugar que não foi índio aqui, 100, 200 anos atrás. E tem um monte de fazendas, cidades, distrito que tem nome indígena, em homenagem aos índios, sabe? Então, esse é um negócio que vai ser eu digo que é o estupim de pólvora, isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. De todo modo, o que a gente pode fazer? Né? O produtor tem que sentar, ver o que ele tem pronto, plantar, cuidar bem, e vendo, e as autoridades vão ter que também tomar uma providência, porque se eles não vão por bem, vai acabar indo por mal uma hora dessa, não se sabe quando, né? Porque vai ter que ter coisas que não tem fundamento. Reverter uma situação de 100 anos, 150 anos, como é que você vai tirar uma família? Eu vi esses dias um produtor mostrando uma escritura de 1902. Como é que você vai reverter uma escritura que passou por 6, 7 filhos, herdeiros? Quanto não foi pago de impostos dessa terra de 1900 para cá, para o governo, né? E aí, vai reverter esse nosso... tudo bem, o índio é igual a nossa ministra fala. Ele já é um civilizado, porque nós temos que investir para ele produzir também, e viver igual os outros vivem, produzindo. Ele já tem essa condição, né? Agora, voltar para trás é muito insegurança jurídica isso, pelo amor de Deus. Nós estamos num momento um pouquinho turbulento, então o produtor que tem a estabilidade, tem a condição de tocando o negócio dele, está mais ou menos bem de maquinário. Eu acho que é estudar com calma os passos que ele vai dando e esperar passar essa fase, né? É isso a recomendação. Um abraço a todos vocês aí, um abraço ao pessoal da bancada, os produtores que estão sempre lutando pelas causas do produtor rural, os que estão produzindo. Eu queria deixar um abraço muito especial. Seu Lori, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Um abraço, até a próxima. Um abraço a vocês todos, um abraço. O Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da FamaSul, lá na região de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de colheita da segunda safra de milho, colheita já encerrada lá na região, e aí consolidação das perdas entre 30% e 40% da produtividade esperada lá para a região. O Solori destacando que o normal lá para o município é ficar em torno das 100 sacas por hectare, mas nesse ano produtividades sendo fechadas entre 60 e 70 sacas por hectare, isso em função da falta de chuvas e também algumas geadas no final do ciclo. As geadas prejudicaram mais as lavouras de milheto e de sorgo, essas sim tiveram perdas muito grandes em função das geadas, dificuldades para o produtor cumprir contratos, inclusive nessas culturas alternativas. Solari destacando que a rentabilidade vai ficar dependente do quanto o produtor conseguiu colher, mas principalmente do quanto ele tinha vendido antecipadamente. Quem vendeu mais antes dessa safra vai ter uma dificuldade maior para fechar suas contas. Aquele produtor que deixou para vender mais tarde, esse pode até ganhar mais produzindo apenas 70 sacas por hectare do que produzindo 100 sacas em outros anos. De qualquer forma, agora o foco muda, volta-se para a safra de verão, a safra de soja 21-22, produtor lá de Chapadão do Sul se preparando para iniciar o plantio, seu Lori destacando algumas chuvas pontuais já aparecendo lá na região e a expectativa de poder começar o plantio entre setembro e outubro, garantindo uma boa janela de plantio e também garantindo um bom prazo, uma boa janela para a segunda safra de milho no ano que vem, evitando todos esses problemas de atrasos que a gente acompanhou bastante nas últimas safras, tanto de soja quanto de milho lá da região. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook,
Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.